Iniciamos esse vídeo com uma ótima notícia que surgiu hoje pela manhã do portal Itatiaia, sobre o Rony, que pode dar adeus, tomara que desta vez realmente aconteça. E nós vamos comentar um pouquinho sobre o jogo de ontem, eu tenho algumas análises para fazer e eu gostaria muito do comentário de vocês sobre o que eu penso, tá, sobre o jogo de ontem, porque infelizmente não consegui fazer o pós-jogo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Aqui nós fazemos vídeo pela manhã, vídeo à tarde e tentamos fazer sempre uma live pela noite. Gostaria muito da sua colaboração comentando, deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando nos grupos do WhatsApp, que é muito importante para que a gente possa atingir outros palmeirenses ou até mesmo outras pessoas que gostam de futebol e a gente tenta analisar da melhor forma possível aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Todas as noites a gente faz a voz do torcedor, onde o seu áudio é muito mais importante que qualquer outra coisa. A gente expõe a nossa opinião, porém, se a opinião for o contrário, a gente ouve o áudio também, desde que seja com educação, a gente vai colocar aqui para a gente discutir sobre a opinião oposta ou até mesmo a opinião contrária da nossa ou até mesmo uma opinião igual à nossa, tá bom? Então vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre essa manhã do Palmeiras, que surgiu essa matéria da Rádio Itatiaia. Atlético volta a se animar e pode fazer nova proposta por atacante do Palmeiras, Rony. Eu espero, só eu vou expor a minha opinião relacionada a isso, eu espero que desta vez o Rony tenha a umbridade de perceber que não está tendo chances na Sociedade Esportiva Palmeiras, no time principal, e independente se é um clube nacional, ele saia. Porque, segundo as informações que chegam do próprio empresário, é que ele quer jogar fora do país, e não aqui no nosso país. Por isso que está muitas vezes se esbarrando aí algumas situações que o próprio São Paulo dizem que já teve oferta, o Santos também ofereceu uma oferta bacana, o Vasco da Gama, entre outros, o próprio Atlético Mineiro, né? E sempre o Rony fecha as portas porque ele não quer ficar aqui no nosso país, ele gostaria de jogar fora do nosso país. Não abre as portas para ele fora do nosso país, eu espero que ele tenha a hombridade de não querer ficar no banco de reserva ou até mesmo nem ser relacionado e vá respirar novos ares, independente de qual seja o campo que ele vá atuar aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa matéria aqui, eu gostaria da opinião de vocês. O clube se reuniu com o staff do jogador há algumas semanas, mas as condições não agradaram. As conversas podem ser novamente retornadas e pode ter um final feliz, segundo a reportagem. Em busca de jogadores para o setor ofensivo, o Atlético Mineiro pode retomar conversas com o atacante Rony. O Palmeiras inicialmente ainda não recebeu nenhuma proposta, porém o Galo se assustou com a pedida do staff do jogador, mas a situação mudou nos últimos dias, aparentemente as coisas ficaram um pouquinho mais tranquilas. A Itatiaia apurou que as condições para negociar estavam ruins nas primeiras conversas, realizadas há algumas semanas. Agora, o staff do jogador deu uma flexibilidade na pedida e o Atlético Mineiro pode voltar à carga total para tentar conduzir uma negociação futura com esse jogador. O atual camisa 10 do Palmeiras, que ainda não entrou em campo em 2025, segue em treinamento na academia de futebol. A presidente, do Palmeiras, Leila Pereira, já havia comentado que não tinha restrições a uma possível transferência pelo Rony. O atacante não fazia parte dos planos da comissão técnica do Abel Ferreira e a diretoria alviverde pensa muito em negociá-lo. O presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a dizer que o ciclo do Rony estava encerrado e que deixaria o clube pela porta da frente desta forma. O atacante de 29 anos de idade recusou investidas de clubes como Fluminense, tem Fluminense também que eu não havia dito, Santos, São Paulo, entre outros aí, e o próprio Atlético Mineiro. Rony no Palmeiras, nome importante nos últimos anos vitoriosos, então tá falando aqui sobre a história do Rony, sobre tudo que ele conquistou no Palmeiras. Mas isso me animou, porque parece que o staff do jogador entendeu que é o fim, do ciclo Rony na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou deixar um trecho de uma explanação do Paulo Serdã ontem, que eu até gostei de algumas situações que ele falou ali relacionado ao jogo de ontem, e logo em seguida eu volto para falar o que eu penso sobre o jogo de ontem. Se liga aí no que o Paulo Serdão falou, talvez vocês já até tenham ouvido, porém se não ouviram, se liga aí. E aí, porcada? Bem, vamos lá. Grande primeiro tempo, até a cagada do Rios, até a mancada do Rios. Hoje ele não foi bem. Não foi igual às últimas partidas que ele tem jogado, foi bem abaixo mesmo e comprometeu a gente, que a gente tava amassando eles no primeiro tempo, tava amassando. Piquerez muito bem, Piquerez até saiu melhor em campo disparado. Primeiro tempo era para ter matado o jogo, mas falta mais jogadores incisivos pra gente, cara?
A gente só tem o Estevão, né, velho, que pega a bola e vai no X1 ali, né, que vai na vontade mesmo, no 1 para 1. O Facundo ainda não faz isso. Espero que ele faça, mas por enquanto ele ainda não faz isso, o 1 para 1, né, velho? Ele não vai para cima. Então é difícil desmontar as linhas. Segundo tempo, depois da expulsão, acho que o Abel demorou um pouquinho para tirar um zagueiro, né? Depois, sinceramente, eu não entendi, cara. Eu não mexeria no Mike, eu não tiraria o Mike tava bem, né? Tinha acabado de meter uma bola na trave de cabeça. Eu, sinceramente, não teria tirado o Mike, mas ele tirou um zagueiro, aí coloca o Rocha para quase que fazer um terceiro zagueiro de novo, né? E aí tirou os dois meias, tirou o Maurício e o Veiga, não entendi, para colocar o Figueiredo, realmente não entendi. Só se os dois tivessem bem cansados, não entendi. O único jogador que a gente tem mesmo incisivo é o Estevão, né, cara? Arrumou o pênalti para nós e infelizmente perdeu o pênalti. Mas o Estevão é acima da média, entendeu? Esquece, né? Acho que o Palmeiras fez uma partida digna. Vou dormir da hora, tranquilão, porque eu acho que fez uma partida digna, né? Honrou. Faltou a vitória, lógico, mas, né? Foi a questão do pênalti. Mas pensando pro futuro, Abel colocou o zagueiro, né, de 1,90 m e pouco para jogar lá na frente. O Flaco não tava hoje, para colocar lá na frente. Ou seja, nós precisamos pra caralho, rapaziada. Precisamos muito de reforço, mano, né? Jogamos contra mais um time fraco, extremamente fraco. O time deles é fraco, mesmo com 11 jogadores. O tal gringo lá, mano, primeiro tempo, a única coisa que ele fez foi roubar a porra da bola do Rios. Aí vão falar, pô, mas isso aí já é o suficiente. Mano, o time deles é fraco pra caralho, fraco. Se a gente fosse mais incisivo, a gente tinha goleado eles no primeiro tempo ainda. Mas acho que vambora. Já tivemos partidas muito piores contra eles. E eu acho que essa, né? Acho que valeu. Tamo junto. Vambora, caralho. Contratação! Tá feio! Agora, o que eu acho? Até tuitei lá e tá sendo muito dividida a minha opinião. Eu vejo que quando se trata de derby, né, não pode ser um jogo treino. E o Abel Ferreira, em determinadas narrativas assim, ele fala que é mais um jogo. Tudo bem que ele joga com as palavras, a gente sabe que ele tenta tirar um pouco a pressão desse jogo, desse derby, né? Isso faz parte do plano do Abel Ferreira, mas eu acho que o foco dos jogadores, eles não pode ser perdido. E eu vejo que na maioria dos últimos derbys, o que está acontecendo é isso. Nós estamos errando. É o terceiro derby consecutivo que eles conseguem ou ganhar ou empatar diante de algum erro nosso. Então, eu acho que eles estão levando mais a sério que a gente esse jogo. E sempre foi isso. O Filipão já nos ensinou, tem que ter raiva do Corinthians. E é assim que tem que ser. Os caras têm que entrar focado. Não pode desviar o foco em momento algum. Não pode perder um pênalti, eu acho. Não pode dar uma bobeada como o Richard Rios deu. Então, o Palmeiras, entre Corinthians e Palmeiras, não pode ficar no empate se a gente tem a oportunidade de neutralizar os caras. Eu acho que nós temos chances de despencar aí, ó, de vitórias em cima dos caras. Não sabemos o dia de amanhã. E eu acho que o torcedor vive o dia de hoje. Eu tava vendo, eu até tuitei lá, porque eu vejo que a galera tá falando, é apenas um treino. O Palmeiras treinou ontem. Que treinou, cara? O Palmeiras não pode treinar contra o Corinthians. O Palmeiras tem que jogar sério contra o Corinthians. O Palmeiras e o Corinthians tem que ser uma final. Eu aprendi isso com o meu avô, cara. Eu aprendi isso com o meu pai e parece que a galera tá perdendo esse foco de saber que um derby é muito importante. É tão importante quanto uma final para nós. Porque isso vai contabilizar lá no futuro. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras ganhou tantas vezes. Palmeiras e Corinthians empatou no Allianz Parque tantas vezes. Então não podemos perder o foco. E eu vejo que a galera tá normalizando um empate ou até mesmo uma derrota contra o Corinthians. Ninguém tá falando de violência, tá? Mas eu acho que o foco não pode ser perdido, tá? E não pode, o Palmeiras não pode entrar desfocado. Não houve falta de vontade. Os jogadores tiveram falta de vontade. Porra, mas nós jogamos com um jogador a mais quase um tempo inteiro, pô. Sabe? Aí o Abel Ferreira, ele tira o que poderíamos ter de melhor, que é o ataque. Né, sabendo que nós temos o Estevão apenas, é um jogador agudo que consegue ali fazer alguma coisa lá no campo. Isso prova para Leila Pereira também que nós não temos um time competitivo.
Lembrando que o Abel Ferreira, por não ter o Flaco Lopes, ele colocou o Benedetti lá, cara, de 1,90 m na área para poder, quem sabe, haver um chuveirinho e ele fazer um gol. Mas também não é a característica do Abel Ferreira utilizar esse tipo de jogada. Então, eu acho que algumas coisas a gente está se desfocando aí, cara. E temos que entrar numa esfera de sabermos que um derby sempre foi um derby, sempre será um derby. E não um jogo treino. E essa narrativa, para mim, é muito pobre. Desculpa, podem me criticar, mas eu acho muito pobre. Porque eu nasci numa época que o Palmeiras vivia uma fila, mas também não podia perder pro Corinthians. Se perdesse, era muito mais interessante o Palmeiras ganhar do Corinthians do que ganhar uma final. Eu vivi isso, cara. Então, pra mim, ganhar ou empatar, perder ou empatar, pra mim é muito complicado. Então, não que eu queira que o Palmeiras ganhe sempre. Eu sei que o Palmeiras não jogou mal, mas também não pode desperdiçar oportunidades, mas também não pode dar a chance dos caras empatarem como ontem. Ontem era para ter sido uma goleada histórica, porque o Palmeiras teve mais volume de jogo, porém não conseguiu resultar em gol. É isso. Boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei qual horário você vai assistir esse vídeo e muito obrigado por estarem conosco até o determinado momento. Não se esqueçam de comentar e deixar o like. Valeu!